me sentia bem, eu não era feliz, eu chorava muito para ir embora para casa. Tipo aquela pessoa que reza para acabar os dias, as horas passarem. Quando eu não queria limpar a casa, era obrigada a limpar, lavar a louça, cuidar do neto dela. Eu vendia as coisas na rua, fazia trabalhos também, construção. Tudo isso fez com que eu perdesse a essência da infância. Eu tenho fragilidade de saúde hoje em função de toda a carga de trabalho que eu passei na infância. Eu tenho traumas horríveis. Eu tenho pesadelo até hoje de ainda continuar naquele lugar, de ainda levar surras, de ainda ser espancada. Eu não sei o que é brincar de boneca, né? Ele 7 anos, trabalho em casa de família. O Marcelinho trabalha todos os dias vendendo limão em uma feira na cidade de Belém do Pará. Às 7 horas da manhã, ele já começa a colocar os limões nesses saquinhos e vai atrás dos clientes. Ele só para na hora do almoço. Ele tem só 13 anos. Eu quero parar de vir para a feira, porque a mulher que dali do coisa ali, de lá, que é igual é daqui, falou que não é mais para mim ir para a feira, que é para me estudar, só estudar. Com a venda dos limões, ganha cerca de R$30 por dia, mas esse dinheiro não fica com ele. É o tio quem incentiva o trabalho. Porque de vez em quando ele vem, quando tem as galinhas ele vem para vender, quer com o meu outro genro, é dele. Eu compro o limão, que a intenção é para ele vender, para ele ter o dinheiro dele. É isso, basicamente é isso. E por que ele trabalha aqui com o senhor? Por que você fala, vem trabalhar comigo? Por que vocês falam para ele vir trabalhar com vocês? Pô, porque ele gosta muito do celular. Todo dia, é quase uns R$10 ele gasta. Aí eu digo, não, tu vai trabalhar para te ganhar, para te saber dar valor. Que aí vai durar mais, né? Sendo com o dinheiro dele, ele vai dar valor. Por causa do trabalho, muitas vezes o Marcelinho não vai para a escola, mas ele não quer continuar trabalhando aqui porque sabe que estudar é importante. O sonho dele é ser bombeiro. Quero estudar. Por quê? Porque estudar para me crescer, para me formar nos meus estudos e ser bombeiro. Eu acho bacana. É legal, aí é uma coisa que eu vejo. Porque no dia que pegou fogo na loja do meu irmão, aí eu vi o carro do bombeiro lá, aí eles deixaram eu entrar lá dentro. Aí foi bacana, eu vi. Aí eu fui para casa que, quando eu entrei, o homem falou assim mesmo para mim, o dono do bombeiro, ele falou, olha, estuda que a partir quando tu crescer pode ser bombeiro. Aí eu falei para ele, eu escutei ele e eu quero ser bombeiro. Hoje o Marcelinho é assistido por um programa de combate ao trabalho infantil do Tribunal do Trabalho de Belém do Pará. A ideia é orientá-lo para que ele pare de trabalhar e só estude. O que nós temos que trabalhar no Marcelinho agora? A encaminhá-lo para a concretização do sonho dele. Então nós temos que fazê-lo acreditar que o sonho é possível, que o que ele sonha é um sonho possível e mostrar o que ele precisa fazer para ele concretizar esse sonho. E isso tem que ser uma fala diária, porque se você deixar de falar, deixar de acompanhar, ele se desvia, porque ele já está no mundo do trabalho. O Pará tem a maior população do norte, com cerca de 8 milhões de pessoas, e é também o estado com o maior número de trabalhadores infantis da região. No Brasil, é o 5º colocado, ficando atrás apenas dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, o número de meninos e meninas nessa situação chega a quase
3 milhões. O trabalho infantil é tão presente aqui no estado do Pará que quase 9% das crianças de 5 a 17 anos estão trabalhando atualmente por aqui. Isso representa quase 170 mil menores. As principais atividades econômicas que eles exercem estão na agricultura, no comércio e na indústria. Outra forma de trabalho infantil muito presente aqui no Pará é a exploração sexual. A exploração sexual é uma das piores formas de mercantilização da vida, porque as crianças indefesas, elas são exploradas por exploradores que acabam faturando, lucrando à custa do corpo dessas crianças, que, por sua vez, são inocentes, são indefesas e que muitas delas não sabem nem o que está acontecendo. Muitas vezes elas nem recebem, né? Elas têm o corpinho delas explorado e elas acabam não recebendo nada. Outras vezes elas são exploradas e o que é que elas recebem em troco? Um prato de comida. Quantas vezes que eu estou na beira do rio e eu chego, sinceramente, a ficar penalizada quando eu vejo essas crianças chegando das embarcações com um pacote de bolacha creme crack em troca do corpo delas. A legislação internacional define o trabalho infantil como aquele em que crianças e adolescentes são obrigados a efetuar qualquer atividade econômica regular, remunerada ou não, que afete seu bem-estar e o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. O trabalho infantil é aquela atividade que é desenvolvida por crianças e adolescentes abaixo da idade que a lei permite, que é 16 anos de idade. A criança só pode trabalhar, o adolescente só pode trabalhar como jovem aprendiz entre 14 e 16 anos e a partir dos 16 anos ele está liberado para desenvolver qualquer atividade, desde que a atividade não seja perigosa, insalubre, não seja uma atividade que venha causar prejuízo à sua formação enquanto um cidadão. Então, qualquer atividade que também venha retirar da criança o direito dela a brincar, e o direito dela a estudar. De forma mais simples, o trabalho infantil é proibido de todas as formas até os 14 anos. Dos 14 aos 16, somente na condição de aprendiz. E de 16 a 18, somente em condições parciais. Durante os dias da nossa gravação em Belém do Pará, não foi difícil flagrar crianças e adolescentes trabalhando nas ruas da cidade. A situação é tão explícita que esse menino, por exemplo, nem se incomoda com nossa câmera. Era menos de 5 horas da manhã e ele já estava vendendo salgados em uma feira de açaí bem no centro da cidade. Esse outro garoto vende balas em um ponto de ônibus. Já esse menor mostra ainda mais o tamanho do problema e do descaso das autoridades. Ele vende salgados para policiais em frente a um estádio de futebol em pleno clássico paraense entre Remo e Paysandu. Muito embora hoje, na nossa cidade, nós tenhamos uma rede, um número imenso de pessoas que estão envolvidas com a luta contra o trabalho infantil persiste. Persiste tanto que muitas vezes as próprias crianças querem trabalhar. Fomos conhecer a história do Marcos, um menino de 10 anos que já pensa em trabalhar para ajudar em casa. Mesmo que a vontade ainda seja brincar, o pensamento dele já é de gente grande. Porque minha mãe tem várias dívidas, aí eu quero ajudar ela também, minha avó tem dívida, aí ela aqui a ponte, eu quero melhorar ela, várias coisas tem para fazer. E o que sua mãe fala pra você quando você fala pra ela que você quer trabalhar? Eu falo que quando eu quero trabalhar, ela diz que ela não deixa eu trabalhar. Fala que eu sou pequeno, que o meu corpo tá muito frágil, que eu posso, quando eu crescer, eu posso ter problema de coluna, várias outras coisas. Mas mesmo assim você quer trabalhar? Pra mim ele é criança. E eu digo assim, às vezes a criança ela deixa de aproveitar aquele momento dela de criança e quando crescer, que ficar adulto, vai querer voltar a ser e não vai poder, porque já tem a sua responsabilidade. Então é a questão que eu falo para ele, brinque enquanto tu é pequeno.
porque esse tempo não vai mais voltar. A Deisirene também começou a trabalhar quando ainda era criança, sofreu todas as consequências e por isso não quer que o filho trabalhe. Eu trabalhei desde pequena, né? Então uma colocação que eu faço é que o meu filho não vai ser assim desse jeito, não vai ser obrigado a trabalhar. Porque antigamente a gente vivia num tempo um pouco mais difícil e hoje a gente tem acesso a mais coisas. E eu falo para ele que então não é necessário, ele tem que aproveitar a infância dele, porque quando ele ficar mais jovem, né, chegar à fase adulta, vai ter uma fase que ele vai ter que trabalhar. Se eu não estudar, quando eu crescer, eu for fazer uma matéria, tipo, para me ensinar alguma coisa, eu não vou saber ler, não vou saber explicar. Aí, tipo assim, que eu tiver meu filho, aí o meu filho vai perguntar para mim como é isso. Aí eu não vou saber porque eu não estudei. Sempre ao lado da mãe, o Marcos olha para o mundo com a esperança de um futuro melhor. Quanto menos a gente tiver trabalho, menos dificuldade, ele vai priorizar os estudos dele, né? Porque eu digo para ele que o que vai levar ele a algum lugar é o estudo dele. O trabalho infantil, na maioria das vezes, é exaustivo. Essas crianças têm os sonhos e a infância roubada. Em troca, elas recebem a responsabilidade de gente grande e ganham pouco ou quase nada. O prejuízo de todo esse trabalho não é somente para as crianças, e sim para toda a sociedade. A sociedade como um todo está aí sentindo os reflexos, os efeitos negativos do trabalho infantil, quando nós temos o elevado índice de violência, né, nas grandes cidades. Hoje nós temos Belém como a 12ª cidade mais violenta do nosso país, só perdendo para Natal e Fortaleza. Então isso, para nós não temos dúvida nenhuma, enquanto gestoras de um programa de combate ao trabalho infantil, de que o trabalho infantil está contribuindo, sim, para o elevado índice de violência. As consequências físicas nas crianças que trabalham são muitas. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 40 mil crianças já sofreram algum acidente de trabalho. Muitos podem ter problemas de coluna, dependendo da atividade, se for com peso, se for uma atividade que exija um agachamento, que exija que ele curve seu corpo com frequência, né? Porque ele está em formação, o seu corpo está em formação. Então isso também é um prejuízo, a questão da saúde. Prejuízo pode ser também um prejuízo de morte, né? Muitas vezes, dependendo da atividade, que é de grande perigo, ele pode vir a ter a sua vida ceifada, né? Um outro problema é o acidente de trabalho. O nosso país, ele é um país campeão em acidente de trabalho, principalmente envolvendo criança e adolescente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o trabalho infantil é considerado como uma das formas de violência contra a infância e a adolescência. Violência que a Ana passou por mais de um ano. Ela vivia no interior do Pará quando veio para Belém estudar, mas o que parecia ser um sonho se tornou um verdadeiro pesadelo. Eu morava com a minha mãe, com a minha avó e meus irmãos. E eu morava no Marajó, Chaves, uma das últimas ilhas. E a minha convivência lá era cuidando dos meus irmãos, estudando, fazendo trabalho de casa. Era assim. É porque lá o estudo vai até o 8º ano, 7ª série. Como não tinha mais, eu já tinha terminado e a mamãe não queria que eu ficasse parada, foi que eu vim pra cá. Eu já tinha vindo antes pra casa da minha tia, mas não deu certo. Eu não fui bem tratada. Mas por que você não foi bem tratada? O que aconteceu lá? Aconteceram problemas. E eu não me sentia bem, eu não era feliz. Eu chorava muito pra ir embora pra casa. Tipo aquela pessoa que reza pra acabar os dias, as horas passarem. Era assim que eu era lá, tipo, eu não era feliz lá. Chorava todos os dias, querendo ir embora pra casa. Saudade da mamãe, dos meus irmãos. Pensando no quanto eu era feliz em casa. E lá eu não era. Minha tia me humilhava muito, jogava muitas coisas na minha cara. Ela trabalhava. Eu ficava na casa, eu fazia tudo. Tudo. Eu estudava de manhã, eu acordava, eu ia pra escola. Quando eu chegava, eu tinha que ficar
com o neto dela, que tinha 4 anos, e tinha que vender o açaí que ela vendia. Mas depois de tanto sofrimento, um verdadeiro anjo apareceu na vida da Ana Vitória. A Adriana, que é madrinha cidadã de um projeto contra o trabalho infantil em Belém. Eu sou mãe sozinha, eu sou viúva, né? É eu que mantenho a casa, eu tenho 3 filhos e 2 netas que moram comigo. Mas mesmo assim eu não olhei para a dificuldade, eu olhei na oportunidade de poder ajudar alguém, né? E realmente manter, né, porque é o sonho dela, ela fala isso, que ela sonha em ser professora, e se um dia ela tiver que voltar para a comunidade dela, vai ser também para dar oportunidade, para ensinar de uma forma diferente. A Ana, ela tem 14 anos, ela não está mais trabalhando, hoje ela está numa casa como família, vivendo a situação de família, como nós podemos ver, e ela mesma declara isso, né? E é isso que nós queremos para as meninas e para os meninos da nossa cidade. Eles podem ser acolhidos, sim, por família, não tem problema. Mas eles têm que ser acolhidos como família. Essa que é a questão, aí é que está a dificuldade. Porque nós temos na nossa região o costume de trazer crianças do interior para dentro das casas, para que as crianças sejam matriculadas em escola, tenham oportunidade de estudar, tenham roupas, tem a promessa de dar roupa, de matricular a escola, quando na realidade colocam as meninas para serem domésticas, né? E para viver todas as dificuldades e tristezas possíveis no seio da família, porque acaba não sendo acolhida como membro da família. Então isso é muito comum aqui. E é o tipo de atividade, é o tipo de exploração oculta. A mãe veio me buscar agora em dezembro, para eu ir embora para casa. E a gente não tinha mais nenhum lugar que fosse para eu ficar, para vir para estudar, então eu ia parar. Então a mamãe e a minha avó conheciam ela, eu não conhecia, eu vim conhecer ela no dia que eu vim morar com ela. Eu tava com aquele trauma, eu falei pra mamãe, eu disse, mãe, como é que eu vou morar com uma pessoa que eu não conheço? Que eu vou conhecer no dia que eu for morar com ela. Sendo que a minha tia, que era meu sangue, fez tudo que fez comigo. E uma pessoa que eu nem conheço, como vai me tratar? Ela falou, não, ela é uma ótima pessoa. Pelos dias que ela passou aqui com a gente pôde ver que ela é uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que ela vai te tratar muito bem. Então foi que eu vim e aqui eu sou feliz. Ela tem planos comigo. Ela me apoia muito, me motiva muito a continuar nos meus estudos, a dar um dia poder ajudar minha família. E ela é uma pessoa maravilhosa. E só depois de todo esse sofrimento que a Ana se sentiu novamente em um lar, e foi no abraço da Adriana que ela encontrou a oportunidade de voltar a ser criança. Aqui eu consigo fazer o que eu quero. Estudo, brinco, saio. Aqui eu sou feliz. Apesar dos danos físicos e psicológicos, o trabalho infantil não é considerado crime pelo Código Penal brasileiro. Até por isso que muitas vezes ele é visto como algo cultural ou enraizado na população. As pessoas ainda pensam que é melhor trabalhar do que roubar. É melhor trabalhar do que ficar na rua. Então nós precisamos quebrar, acabar com este mito. Porque o que está acontecendo quando se pensa dessa forma? Se está concordando com a troca de uma atividade ilícita, uma atividade proibida, por outra atividade igualmente proibida pela legislação. Não é bom para a criança nem roubar, não é bom para a criança nem estar na rua. O que é bom para ela é brincar, o que é bom para ela é estudar. Hoje a gente tem 3 grandes pilares que nós precisamos trabalhar com muita consciência, né? Eu acho que com muita sabedoria, com muita esperteza.
eu acho que científica, mas também com muita prática, sabe, do nosso cotidiano, vivenciando também muito perto nas comunidades, que é a questão do que a gente chama de ganância, né? Se tem criança trabalhando, se tem criança sendo explorada, é porque tem explorador, né? Tem o explorador que se beneficia dessa prática, né? Um outro pilar que para mim é um dos piores pilares, que é a miséria, a pobreza, desculpe, a pobreza. A pobreza para mim, ela é a ponta, sabe, da pirâmide que sustenta toda essa prática de violação de direitos. E o outro grande pilar é o que eu digo que é a miséria produzida e reproduzida, né? Essa miséria que a gente não vê fim, né? As crianças, os adolescentes, as famílias não conseguem sair do mesmo nível, do mesmo quadro, do mesmo cenário. Você vai, você conversa, você orienta, né? E você tenta conscientizar os gestores, né? Você tenta dizer para o Estado que ele é um Estado omisso, que ele é um Estado ausente, que as regiões mais pobres é onde o Estado não chega. É um Estado que não está preocupado. Não está preocupado, não tem visão de conjunto, né? Não tem visão, sabe, de um olhar humanizado, de um olhar que eu digo que é um olhar divino mesmo, saber que a vida ela é preciosa, que ela precisa ser cuidada nas todas as suas dimensões. E aí você acaba não vendo o fim. A irmã Henriqueta e a doutora Vanilza trabalham de forma incansável para combater o trabalho infantil no estado do Pará. Aqui a exposição das crianças é tão comum que muitas vezes parece invisível na sociedade. É um problema que causa angústia tanto para nós que lutamos na cidade como lutamos nos interiores. Essa é uma luta que eu acredito que nós temos que travar com muita resistência, com muita resiliência, com muita coragem, com muita determinação, porque nós precisamos lutar contra grandes e pequenos, porque passa por um processo educativo, por um processo de transformação também de mentalidade, né? Porque isso é tratado, como é tratado também a questão da exploração sexual, da violência sexual, e o trabalho infantil é tratado como algo cultural, e nós não podemos tratar isso como cultura. Nós temos que tratar isso como negação de direitos, nós temos que tratar isso como violação do que uma criança tem de mais, sabe, de mais precioso que é a sua infância. O que eu acredito é na conscientização, é a força da conscientização. Nós precisamos intensificar, né? Mostrar para a sociedade, mostrar para cada indivíduo os males do trabalho infantil. Nós não podemos olhar o trabalho infantil a partir de suas causas, né? Porque a criança é pobre, porque ela precisa comer, porque ela precisa contribuir para o sustento da família, né? Então não se pode olhar o trabalho infantil pela causa, porque a causa justifica o trabalho infantil. E nós não podemos justificar o trabalho infantil. É preciso olhar essa mazela social a partir dos seus efeitos, dos efeitos negativos que ela traz para que o trabalho infantil traz para toda a sociedade, não só para a criança e para o adolescente. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a meta de erradicação das piores formas do trabalho infantil é para 2020 e de todas as formas de trabalho infantil para 2025. A Comissão do Trabalho Infantil do Pará começou através de um Programa Nacional da Justiça do Trabalho em 2014. Nós desenvolvemos atividade desde 2014 em parcerias e arregimentamos voluntários e padrinhos cidadãos que fazem o acompanhamento de alunos de escolas públicas, que é o nosso público-alvo, tudo fruto da pesquisa que nós desenvolvemos com os alunos de escolas públicas. Esses alunos nos informaram na pesquisa que para terem uma vida melhor, eles querem ter uma escola melhor. E a partir desse conhecimento, nós estamos tentando contribuir
para suprir a falta da escola melhor. Além de todo o trabalho educativo, os voluntários colocam realmente a mão na massa e vão para as ruas da cidade sentir a realidade e oferecer informação para quem precisa. Fora isso, nós desenvolvemos campanhas de conscientização, de grande impacto social, a exemplo do Círio de Nazaré, onde há 4 anos nós já desenvolvemos campanha de conscientização em parceria com a Arquidiocese de Belém e a Basílica Santuário e diversos outros parceiros que vêm conosco, sempre unindo forças. Nós entramos em ônibus, nós vamos às ilhas, nós vamos às escolas públicas, nós vamos às comunidades em geral. Não tem comunidade perto, comunidade distante, que não tenha recebido o nosso programa aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, em especial Belém e região metropolitana. E o tema virou enredo no carnaval desse ano. O assunto foi tratado pela Escola da Matinha com jovens de um bairro carente de Belém. Desenvolvemos o enredo no Ninho da Coruja, a criança e adolescente têm direito de sonhar, onde nós retratamos na avenida todas as formas que se vê hoje em dia na nossa região de trabalho infantil. Em março do ano passado para cá, diversas ações, diversas oficinas, palestras e cursos foram realizados no barracão da Escola de Samba da Matinha, que deixou de ser um espaço de samba para se transformar num espaço de cidadania, onde a comunidade toda pôde abraçar a causa, entender, sair do teórico, o que é o problema do trabalho infantil, e realizar na prática ações, palestras, movimentos, oficinas visando a esse combate, né? E a Escola de Samba da Matinha, através desse enredo, fez um grande desfile no carnaval desse ano, apresentou à comunidade de Belém, ao Pará todo e ao Brasil. Passamos a mensagem do que se trata desse problema, fomos muito bem qualificados e agraciados com o 3º lugar, né? E com certeza passamos a mensagem para o povo entendeu a realidade dos fatos. Nosso maior prêmio foi passar para Belém toda o que é a questão do trabalho infantil, qual é a forma de combater isso. O Wilgner é um dos jovens que fazem parte da escola de samba. Antes de conhecer o projeto, ele ficava a maior parte do tempo na rua. Aqui é um lugar de encontro de jovens, entendeu? Aí aqui os jovens se encontram, ficam conversando, tipo, passando tempo que eles podiam estar passando na rua, expostos aos perigos que a sociedade está tendo agora. Então é um lugar de encontro, de brincadeira, de conversas. E desde o início das ações da Comissão do Trabalho Infantil, o tribunal conta com voluntários carinhosamente chamados de padrinhos. O projeto começou nas universidades de Belém do Pará e o trabalho deu tão certo que hoje já são mais de 60 padrinhos cidadãos. A Adriana é uma dessas madrinhas. Ela coordena uma ONG em um dos bairros mais violentos de Belém. No local, as crianças e adolescentes podem aprender música, artesanato, panificação e principalmente brincar muito. Aqui nós procuramos atender as crianças, na realidade nós vamos buscar. Nós saímos, nós temos uma direção que nós chamamos busca ativa. Nós vamos, quando a gente consegue detectar algum caso de trabalho infantil, exploração de dentro de casa, exploração doméstica, a gente vai lá e convida, tenta convencer a família a permitir que a criança venha para cá e faça alguma das nossas oficinas que nós oferecemos aqui gratuito. Todo esse trabalho é feito sem nenhuma ajuda do governo, mas isso não faz com que ela pense em parar. Eu acredito que é uma missão. É uma missão, é uma coisa que quando entra assim no coração da gente, a gente não consegue mais parar. Tanto é que nós são 2 anos que eu estou à frente desse trabalho, nós não temos assim nenhuma ajuda municipal, estadual, federal, a não ser a quadra de esporte que nós alugamos no horário da noite, né? E é esse recurso que a gente comprou alimento, que a gente paga todas as contas daqui. E o nosso trabalho, que é a mão de obra, é uma coisa assim que a gente tem um prazer, é um prazer mesmo. E o engraçado, assim, que todos os meus voluntários, eles são por mim. Assim, o que eu determinar, é ser como se nós fôssemos um braço, perna, mão, e a gente só é um corpo. E eles todos conseguem pensar igual eu, e o trabalho flui de uma maneira assim, maravilhosamente. Está na alma.
E a senhora sente, assim, de certa forma, que essas crianças que estão aqui dentro, assim, você acolhe elas como se fosse algo maternal, realmente? Filhos, É isso. Por quê? Filhos de alguma forma, assim, porque eles são do meu bairro, eu conheço, assim, a realidade. E a gente sabe, assim, que quando a gente acredita, a gente sonha por eles, e a gente consegue, assim, fazer com que eles sonhem também. É como se eu estivesse conversando com meus filhos mesmo. A dor deles é a minha dor. A alegria deles é a minha alegria. A gente consegue chorar junto. Às vezes tem coisas que eles chegam, eles falam pra mim, que depois eu vou e chego nos pais. Que às vezes não tem essa liberdade com os pais e tem comigo. Então, assim, é um sentimento materno, sim. E assim como a Adriana, a Tati também não mede esforço para ajudar o próximo. O foco do trabalho dela como madrinha cidadã é na aprendizagem dos jovens. Também em uma comunidade carente, o Núcleo de Educação Popular é ponto de encontro dos jovens todos os sábados de manhã. O que me move é porque eu gosto muito de lidar com gente, com pessoas. Desde 14 anos eu também sou fruto do trabalho infantil. Então, na verdade, o que eu digo para eles? Eu digo para eles que na idade que eles têm hoje, eu também comecei a trabalhar. Mas eu não tive ninguém que me desse a orientação correta. Então, o que me move é eu estar tendo a possibilidade de estar dando a informação correta para eles. Para que eles não fiquem deixando os direitos deles, que são garantidos, de lado. Porque às vezes a gente não busca o nosso direito por não saber que a gente tem. Então, o que me move é isso, é sempre colocar para eles que eles têm os direitos deles, o que eles podem fazer, mostrar o melhor caminho e assim, ver que pelo menos um a gente consegue tocar. Então, isso me move, porque às vezes a gente não consegue tocar o 100%, não é? Mas a gente consegue tocar 80%, 90%, e esse que a gente consegue tocar, mesmo que fosse um, já seria o meu motivo de continuar. O Andrei faz parte dos jovens que conseguiram ter a vida modificada através do trabalho da Tati. Com 14 anos, ele já trabalhava nas ruas de Belém. Antes de conhecer o projeto do TRT, Projeto Acadêmico Padrinho Cidadão, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu trabalhava, fazia trabalho infantil, eu vendia as coisas na rua, fazia trabalhos também em construção. Eu também já cheguei a vender algumas coisas no sinal de trânsito. E tudo isso fez com que eu perdesse a essência da infância. Eu também tive vários amigos também que trabalharam comigo, que tiveram infância comigo e que também escolheram um caminho errado, como por exemplo o caminho das drogas, o caminho da criminalidade. E tudo isso ocasionou na vida deles tragédias, na família e também na vida deles. Porque muitos deles eu perdi, que morreram devido a esse mundo de crime, a esse mundo das drogas, e fizeram com que eles também perdessem as suas vidas e destruíram as suas famílias. Ainda criança, o Andrei sabia que não era bom trabalhar tão cedo, mas na época precisava ajudar em casa. Eu fazia isso porque eu via a necessidade, não porque eles estavam me obrigando, porque eles estavam fazendo com que eu trabalhasse, não, mas porque era livre, espontânea vontade que eu queria estar fazendo aquilo ali, por conta da necessidade, no caso. Por causa das muitas horas trabalhando, ele ficou atrasado na escola e foi só depois de conhecer o projeto que conseguiu trocar as suas pelos livros. Quando eu conheci o projeto Acadêmico Padrinho Cidadão, eu pude ter um norte, eu pude ter uma razão de viver, eu pude ter uma direção, uma condução, eu pude ter uma visão mais ampla do que era o trabalho infantil e do que poderia ser combatido e o que eu poderia aprender dentro desse projeto. Hoje eu trabalho numa empresa bem conceituada aqui em Belém do Pará,
Através do projeto, pude também estar fazendo cursos profissionalizantes, como, por exemplo, curso de informática, curso de auxiliar administrativo, curso de recursos humanos e departamento pessoal. É muito emocionante você poder contribuir para a transformação de realidades. E é essa que é o nosso propósito, é contribuir para transformar realidades de vidas. E nós queremos contribuir para transformar, não nós transformando a vida deles, mas eles mesmos sendo agentes de transformação da sua realidade. Então nós damos as condições. Muitos adultos do Pará, a Rose guarda lembranças de uma infância toda de exploração, de exclusão de direitos, de estudar. Ela começou a trabalhar quando tinha 9 anos na casa de parentes no interior do Pará. Eu morava com alguns tios, com um casal de tios e primos. Naquela época, talvez lá não fosse considerado violento botar uma criança para trabalhar horas e horas, lavando roupa, cuidando de casa, amassando açaí. Também não fosse considerado violência bater. E essas são as piores fases assim que eu considero da minha vida. Foi o período que eu trabalhei muito, cansaço muito forte no meu corpo, de dormir assim como se estivesse desmaiada mesmo, exausta, longe de mãe, de irmãos. Era família, mas que não me tratava como família. E muitas vezes eu sofri espancamento, eu apanhava muito. E a forma era muito violenta. Então, eu fiz de tudo para sair dali porque eu queria estudar. E até hoje ela sente no corpo os reflexos de tanta exploração. Eu normalmente sinto muito cansaço. Meu corpo sente dores. Minha coluna, quantas vezes eu carreguei lata, balde de água na cabeça. Isso afetou minha coluna. O cansaço nos meus braços, às vezes eu tenho que apoiar os meus braços na mesa porque eles estão fracos, por mais que eu procure cuidar, malhar, ir para uma academia cuidar, mas eu tenho um cansaço dentro de mim. Muitas vezes eu desmaiei, fiquei apagada por um tempo por estafa. E eu sinto assim que desde a minha infância isso vem acompanhando. Todo esse sofrimento só acabou quando ela fugiu da casa dos tios e foi para Belém, uma tentativa de ir atrás do seu sonho, que era estudar. A minha luta era para estudar. E a vida da minha mãe aqui não era fácil com tantos filhos, 9 filhos. E ela tinha um marido muito bom que acolheu a todos e disse que eu era a última filha que eu iria ficar. E desde então eu passei a estudar. Eu lembro que eu ganhei bolsa de estudo assim, para fazer estágio e com isso me ajudava um pouco a locomoção, aí me mantendo. E logo que eu consegui passar na universidade, eu fui a primeira da minha família a passar numa universidade por 20 anos. Eu fui a única universitária. Então eu quis estudar, eu quis trabalhar, eu entrei no Estado aos 18 anos, eu tenho 33 anos de Estado já. E no início eu trabalhava na secretaria, mas depois a minha segunda pós-graduação foi pedagogia e depois eu me especializei em gestão escolar. E eu queria muito fazer algo que pudesse combater a situação pela qual eu havia passado. E aí eu fui trabalhar numa organização não governamental, eu conheci o padre Freire Servet, um sociólogo. E daí nós conhecemos comunidades carentes do bairro de Belém. E daí eu passei a me aperfeiçoar um pouco mais sobre a questão de meninos e meninas que estavam em atraso, que desistiam da escola porque tinham que trabalhar. Eu retornei para o Estado após 10 anos de trabalho nessa organização governamental. E eu quis trabalhar, eu fui trabalhar na gestão primeiro numa outra escola como vice-diretora, assim como eu vim para cá como vice-diretora. Mas 6 meses depois eu assumi a direção. A comunidade escolar solicitou, pediu muito, e eu pedi aos alunos, então, que nós tentássemos transformar a realidade desta escola. Ela era muito pichada, muito destruída, muito suja.
E nós saímos no início da minha gestão pedindo tinta nas obras, nos prédios por aqui. E fizemos mutirão. Eu aprendi nesse tempo a pintar paredes. Hoje nós pintamos as paredes da escola. Eu venho de bermuda para cá, de tênis, eu me sujo toda, mas eu tenho muito prazer de contribuir para que esses meninos possam ter uma escola melhor. Apesar de ser um direito garantido por lei, muitas crianças e adolescentes aqui do Pará não estão na sala de aula. E o principal motivo é o trabalho infantil. Muitas delas trabalham o dia todo e não têm ao menos disposição para frequentar as aulas. Até por isso que trabalhos desenvolvidos nessa escola são importantes para garantir esse direito. E hoje nós colhemos frutos de anos de trabalho. Hoje nós temos um percentual baixíssimo de desistência. Ano passado nós tivemos apenas um aluno desistente no turno da manhã e um à tarde. E nós tivemos apenas 3% de reprovação e quase 97% de aprovação. Nossos alunos tem notas boas, as médias deles são muito boas, mas isso é graças a um trabalho que nós temos numa gestão compartilhada, em que os pais todos os meses são chamados para reunião. E eu vejo que as escolas têm um papel muito importante. Nós não podemos mais ser gestores de gabinete. Nós precisamos conhecer nossos alunos, as histórias deles, né? Saber como eles vivem, ser sinalizado assim, de algum problema que venha acontecendo na vida dele para que ele desista dos estudos. Então, eu normalmente busco dentro do meu trabalho um olhar humano, sabe? Com a minha equipe, eu me sinto muito bem acolhida por essa equipe. Eu tenho 33 anos de trabalho, eu já sinto cansaço, eu queria poder viver um pouco mais para a minha família, mas às vezes eu não me vejo sem essa luta. A Rose carrega no corpo e na lembrança até hoje as marcas de toda essa dor, mas consegue com sua história se fortalecer para tentar mudar o mundo em sua volta. Hoje eu digo a você que eu não sei brincar. Eu não sei brincar porque eu não tive infância. Mas eu fico extremamente emocionada vendo crianças brincarem, né? Eu normalmente, quando brinco com os meus filhos, eu sou malina, sabe? Se a gente vai brincar assim de bater as mãos, eu acabo batendo um pouco mais com força e aí eu me retraio. Eu vejo que os meus filhos tentam trazer de dentro de mim uma infância, uma criança que ficou lá bloqueada, né? E aos poucos, na verdade, eu digo a vocês que as minhas filhas vão conseguindo fazer isso comigo. Me levam a sorrir, a brincar, a não levar a vida tão a sério, a não ter mais medo de enfrentar as dificuldades. O trabalho infantil reproduz a pobreza, a exclusão social e a exclusão escolar. Até por isso que uma das estratégias da mobilização internacional é ressaltar o papel da educação como uma das ferramentas mais eficazes de combate. A fase da infância ela é muito curta, a fase da adolescência é mais curta ainda. E a fase da adulta é a fase maior e nós precisamos ter a segurança, né, de que vamos ter uma vida melhor, uma vida mais confortável. Nós precisamos quebrar esse ciclo da pobreza e aí só é possível fazer isso através da educação, não tem outra saída. E foi assim, através dos estudos, que a própria doutora Vanilza também teve sua vida e da família transformada. Filha de pais que foram trabalhadores infantis, eles sempre quiseram que os filhos estudassem. Eu sou de uma família que tem 8 filhos, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe foram trabalhadores infantis. Meu pai era pedreiro, porque ele tem, por conta do trabalho e da mãe ter morrido muito, ele era criança, ele não teve estudo. Tá? Meu pai não tem quase nada de estudo, muito pouco estudo. E minha mãe também casou-se muito nova. E teve 8 filhos, tudo muito novo. 28 anos, ela já tinha 8 filhos. Né? Então, tudo aconteceu muito precocemente na vida dele, desde o trabalho infantil e depois o casamento, maternidade e tudo mais. E foi, assim, missão de vida da minha mãe e do meu pai, colocar seus filhos para estudarem. Né? Então, nós crescemos ouvindo isso. Só o estudo vai fazer vocês terem uma vida diferente. E isso foi entrando na mente, por isso que é importante dizer para o filho, é importante repetir, porque às vezes o menino diz assim, tu é chata,
Tu fala tanto isso, que coisa chata, você já me falou isso, mas tem que falar. Tem que falar porque eu via muito isso. Outro exemplo que a educação muda a realidade das crianças e dos adolescentes está na história do Luan. Ainda criança, ele vendia bombons e muitas vezes deixou os estudos em segundo plano. Isso só mudou quando ele teve a oportunidade de ser aprendiz em uma escola de Belém. Eu fui selecionado dentro de 35 alunos para ser inserido com uma bolsa gratuita na Proativa do Pará. E entrando no curso preparatório, que é um curso de capacitação, para ajudar o desenvolvimento de um jovem que tem interesse de ingressar dentro do mercado de trabalho na condição de aprendiz. Eu, na época trabalhador infantil, saí dessa condição para ser um aluno da Proativa e já com a expectativa e com a visão de futuro que eu já seria ingressado dentro do mercado de trabalho. Então, ali eu comecei, ali iniciou o projeto lá na comunidade de Construtores da Paz. Na época eu fazia parte da comunidade, só que o projeto Padrinho Cidadão chegou na comunidade e iniciou ali. E hoje a gente já atua em todo o estado do Pará, levando o crescimento e o desenvolvimento de muitos jovens, muitos adolescentes também que querem ingressar dentro do mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, até 2014, mais de 2.700 milhões de adolescentes de 14 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Porém, apenas 503 mil estavam no trabalho permitido por lei, sendo 212 mil na condição de aprendiz e outros 291 mil como empregados não aprendizes. Os demais, que representam 82%, estavam trabalhando sem nenhuma proteção social, fora da escola ou nas piores formas de trabalho infantil. A contratação de aprendizes é uma política pública fundamental. As empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar aprendizes de 5% a 15% do seu efetivo. E foi graças a essa lei que o Luan não precisa esconder a felicidade de ter um trabalho com carteira assinada. Bom dia, dona Tânia! Magalhães, está no ar mais uma quinta-feira sua. Mina, uma quinta-feira nossa abençoada, que o nosso dia seja maravilhoso, dona Tânia. E depois de tantas oportunidades que o Luan começou a ver o trabalho infantil de uma maneira diferente. Na época, quando criança, a gente realmente não enxerga isso como um lado ruim para nós. O que nós queremos é ter aquela renda. Só que acaba atrapalhando um pouco no nosso desenvolvimento, no nosso pensamento, porque demora um pouco. Se a criança passar a trabalhar hoje, atualmente, ela começa a se desenvolver a ponto de perder a sua essência de ser criança em algumas vezes. Mas nem todos têm a oportunidade do Luan. A Giza só teve sua carteira assinada há 2 anos. Por mais incrível que pareça, ela trabalha como doméstica desde os 7 anos de idade. Minha infância não foi legal. Eu não sei o que é brincar de boneca, né? Porque desde os 7 anos eu trabalho em casa de família. Nunca trabalhei de carteira assinada. Eu tive uma vida legal. Meus pais se separaram cedo. Minha mãe ficou com 5 filhos. Minha mãe não teve, não foi uma boa mãe. Começou a dar os filhos, não dá para morar, mas dava pra gente trabalhar. Eu fui a única filha que trabalhei nas casas dos outros, que eu dormia. E, recebia mixaria. Às vezes era roupa usada, às vezes era um dia que minha mãe ia me buscar lá. Eu fui violentada dos 4 anos até os 14. Tanto na minha casa, como no meu serviço, pelos meus patrões. Às vezes até por filhos de patrões. E mesmo depois de tanto tempo, tudo ainda está muito vivo na memória. Eu trabalho escravo. Muita gente, como eu vejo hoje, diz assim: melhor estar trabalhando do que estar roubando. Mas os pais esquecem que a criança tem vontade de brincar. Eu fui ganhar uma boneca quando eu tinha 29 anos. Porque descobri que eu tinha um sonho de ter uma Barbie.
Eu não sei brincar de casinha. Nunca brinquei de casinha. Uma vez, eu apanhei porque eu tomei um copinho na escola escondido. Uma patroa. E ela contou pra minha mãe. E eu peguei uma pizza, porque ela disse que eu estava tomando escondido. Eu estava tomando escondido porque eu estava com fome. Mas tudo que ela passou se transformou em um exemplo para os filhos e para os netos. Feliz daquela criança que tem mamãe do lado. Porque tu botar um filho para trabalhar 7 anos em casa de família, correr risco de ser queimada, apanhar, ser violentada, trabalhar, não ganhar um centavo, ganhar roupa velha. Eu passei por tudo isso. E eu não quero que nenhuma das minhas filhas passe. Eu sou feliz de ter criado as minhas filhas até onde eu criei. Apesar que estão todas crescidas, né? Eu tenho muito orgulho. O meu maior exemplo de vida é ela, assim, de vida, de superação, do que fazer e o que não fazer. A minha mãe. Eu até digo que muitas coisas eu não precisei estar na rua para aprender algo. As coisas de ruim, porque ela sempre foi uma mãe que chegava e dizia, olha, isso aqui é assim, a vida é assim, 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 as pessoas são assim, é isso que acontece, se for por aqui vai ser assim, se for por ali vai ser daquele jeito. Então, sempre foi muito claro. Eu tenho como motivação, assim, de ser uma pessoa melhor, né, de buscar coisas melhores, não para mim, mas para minha família e para outras pessoas. Assim, ela é a história dela é aquilo que me faz todos os dias de manhã acordar e continuar, querer continuar. Nós acreditamos na possibilidade do fim do trabalho infantil. Então, o futuro é nesse sentido. Nós vamos continuar acreditando que é possível. E nós vamos continuar agindo, nós vamos continuar desenvolvendo ações, nós vamos continuar somando, ligando as mãos, né? Estendendo as mãos não só para as crianças, mas nos unindo enquanto sociedade para cumprir o nosso papel, porque é dever da família, é dever do Estado, mas é dever também da sociedade. Eu acho que a gente tem que alimentar a esperança, né? A esperança ela é a chave, né? E só é possível alimentar a esperança a quem tem fé, e a fé no Deus da vida. No Deus de Jesus Cristo, esse Deus que transforma, que renova, que nos faz pessoas novas, que mesmo diante do cansaço, que mesmo diante de todas as barreiras que a gente enfrenta, a gente ainda diz, não posso desistir porque não é ninguém que nós estamos seguindo. Estamos seguindo o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é o Deus corajoso, é o Deus que me renova, é o Deus que me recria, me faz nova todos os dias e me dá a oportunidade de também ser criativa diante das mazelas.